queridos irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, quando lemos aqui esse texto escrito pelo nosso sábio Salomão, passamos a entender que é fácil de se entender quando Salomão ele se expressou através dos seus livros. Salomão ele tinha sabedoria de Deus, tinha entendimento de Deus, e quando ele se expressava, ele não usava qualquer palavra, mas ele usava uma palavra que tinha uma direção certa. Ele usava uma palavra que tinha endereço certo para cada pessoa, para cada povo, para cada raça, para cada nação. Agora, o livro de Eclesiastes foi o terceiro livro escrito por Salomão. O primeiro livro escrito por Salomão foi o livro de Cantares. O segundo livro foi o livro de Provérbios. E o terceiro livro foi o livro de Eclesiastes. Se você for ler o livro de Eclesiastes, você vai entender que é um livro espiritual, que é um livro a qual traz efusão espiritual para as nossas vidas, porque Salomão começa a escrever o seu livro de Eclesiastes falando e dando a importância ao tempo, falando acerca do tempo a qual o Senhor determinou para cada ser humano. Todo ser humano que nasce e sai do ventre da sua mãe tem a fase de criança, tem a fase da adolescência, tem a fase adulta e tem a fase da velhice. Isso é chamado de tempo na linguagem de Salomão, no livro de Eclesiastes. Salomão, quando escreveu esse livro, ele não era mais um garoto, mas Salomão ele estava velho, e todo mundo sabe que o velho muitas das vezes não sabe aquilo que fala, mas quando Salomão tinha um entendimento de Deus, ele escreveu esse livro dando prioridade ao tempo a qual o Senhor determinou para as nossas vidas. Obreiros, servos de Deus, filhos de Jerusalém, o Senhor determinou um tempo para a vida de cada um a qual estar aqui nessa madrugada, e eu quero te aconselhar a aproveitar aquilo que Deus te deu, porque o que Deus te deu, o que passou, não vai voltar mais. Catuca, irmão, e diga: vamos nos aprofundar na palavra de Deus. Queridos, quando eu li este livro de Eclesiastes, eu logo percebi que ele dá prioridade ao tempo. Mas quando eu cheguei aqui no capítulo de número 3, eu percebi que Salomão ele se expressa com mais clareza. Ele já começa escrevendo o capítulo de número 3 dizendo: há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Há tempo de nascer, mas existe também o tempo de morrer. Ele é mais objetivo em dizer que para cada ser humano o Senhor determinou dois tempos: o tempo de sofrimento, o tempo de angústia, o tempo de decepção, o tempo de desgraça, mas também existe o tempo de alegria, o tempo de ânimo, o tempo de satisfação, o tempo de saltar, o tempo de cantar, o tempo de bendizer o nome do Senhor. Salomão ele foi mais claro quando ele começa a escrever esse capítulo de número 3. Dois tempos Deus determinou na vida de um ser humano. Vários personagens bíblicos já provaram acerca disso, e eu quero dar um tema nessa mensagem: Deus que usa o tempo como a sua arma secreta. Catuca o teu irmão e diga: você não sabia, mas vai saber que Deus está usando o tempo ao teu favor nessa madrugada. Você acredita? Então glorifica a Deus. Sabe a visão de clareza que eu estou tendo aqui? Eu estou vendo Deus sobre este lugar, e eu acredito que até 5 horas da manhã tem glória de Deus sobre a tua vida, meu irmão. Deus que usa o tempo como sua arma secreta. Existem muitos homens que provaram acerca disso. Homens da antiguidade, homens de Deus, homens que tinham a chamada, que provaram acerca dos dois tempos. Viu Deus transformando o tempo, viu Deus transformando as estações. Vamos começar por aqui. Vamos falar acerca da vida do nosso irmão Moisés. Moisés, ele era filho de hebreus, filho da tribo de Levi, de um casal da tribo de Levi. Eles casaram, tiveram filhos, e o mais novo entre eles se chamava Moisés. A Bíblia nos diz que quando eles tiveram filho com 3 meses, eles colocam Moisés no rio dentro de um cesto, e Moisés, ele é achado pela filha de Faraó, e por isso recebe o nome de Moisés, porque da água ele veio. A partir daí, Moisés ele se tornou um príncipe do Egito. A partir daí, todos os planos de Moisés era se formar nas maiores faculdades do Egito. Todo o plano de Moisés era um dia crescer e ter uma vida sucessiva. Todos os planos de Moisés eram um dia
chegar ao cargo de faraó do Egito. Então a mãe adotiva de Moisés sempre planejou em dar uma boa vida para Moisés, que Moisés crescesse com sucesso, que Moisés tivesse uma vida sucessiva. A partir daí Moisés começou a estudar e a se empenhar naquilo a qual ele queria ser. A Bíblia diz, irmãos, que certa feita Deus coloca o dedo na história de Moisés. Aos 40 anos de idade, já um moço, já um cabra que tinha massa cefálica, Moisés já pensava não mais como garoto, mas já pensava como homem. Já tinha estudado, já tinha aprendido a matemática, já tinha aprendido das doutrinas do Egito, já tinha aprendido a adorar os deuses do Egito, pronto para tomar o cargo de faraó. Quando Deus coloca o dedo na história de Moisés, Deus muda o tempo, Deus muda a história de Moisés. De que forma, missionário Alex? Moisés que tinha planos, os planos de Moisés não eram os planos de Deus. Os planos de Deus eram maior do que os de Moisés. Os pensamentos de Deus eram maior do que os de Moisés. Quem sabe você tem feito planos para a tua vida, mas deixa eu te dizer uma coisa: aquilo que você imagina, Deus já imaginou maior por você, meu irmão. Eu só tenho uma palavra para você aqui: os pensamentos de Deus não são os teus pensamentos, os caminhos de Deus não é o teu caminho, o caminho de Deus é melhor, meu irmão. Deus coloca o dedo na história de Moisés. Tudo que ele tinha planejado, se empenhado. Imagina Deus olhando lá e dizendo: Moisés, tu não vai ser faraó do Egito, não. O que eu tenho para ti é melhor. Quando ele descobre que ele era filho de uma hebreia, que pertencia à tribo de Levi, a tribo dos levitas, a tribo dos adoradores. Sabe o que é ser levita? Não é ter uma voz bonita, não é saber tocar. Sabe o significado do nome Levi? Atrair o noivo para perto da noiva. Sabe o que é ser levita? Não é ter uma voz bonita, a qual encanta a todos, a qual escuta. Ser levita é mesmo que tenha uma voz ruim, mesmo que não tenha feito curso nas maiores faculdades de música de São Paulo, mas quando ele canta, atrai o noivo para perto da noiva. O negócio vai ser diferente aqui, meu irmão. Filho de uma hebreia. Quando de repente uma bela manhã Moisés ele sai do seu palácio e vê um dos soldados egípcios massacrando um do seu povo. O que é que ele faz? Tomador, mata aquele soldado do Egito e foge para Midian. Do Egito para Midian, Moisés ele tinha que enfrentar um deserto terrível. E quando Moisés ele trilha aquele deserto, parece que toda a sabedoria que ele tinha aprendido no Egito não servia para nada. Todas as doutrinas a qual Moisés tinha aprendido no Egito não servia para nada naquele deserto. E aí eu tiro uma conclusão: o deserto de Deus vem para provar o crente. O crente quando se acha superior, o crente quando se acha que faz, que pode, que é, o deserto de Deus está aí, meu irmão. O deserto de Deus está aí. Eu venho a te dizer que nessa noite tudo que você aprendeu não serve para nada. O que vai servir para você no deserto é o pão e a água, é a graça, é a graça, é a graça do Senhor. Por que você acha que tem crente vazio aqui? Por que você acha que tem crente que não sentiu nem um arrepio na espinha? Aqui só é para levita. Quem é levita? Quem é levita? Quem é levita? Atrai o noivo, 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 atrai o noivo. Você acha passar uma madrugada dessa, um frio de congelar a alma, é para qualquer um? Não, é só para quem tem chamada, rapaz. Missionário Alex, eu quero dizer que Deus já está usando o tempo ao teu favor nesse dia. O vento que estava soprando
tinha aprendido não servia para nada, para o que Deus tinha para fazer na vida dele. Ele chega até Midian, fraco, cansado, com sede e com fome, depois de ter enfrentado um deserto terrível. Todo mundo sabe que no deserto, pelo dia é um calor, mas se você saber que pela noite no deserto é um frio, abaixo de zero. Tem um pastor amigo meu que ele foi para o Egito, para São Paulo, contando notícias de sua viagem. E ele diz que calor de dia, ele ligou o ar-condicionado no hotel onde ele estava, ficou o dia todo lá, lendo a Bíblia e suando. Chegou a noite, deu aquela melhorada e disse: eu vou descer lá para a piscina. Com a camisa, deu de short. Quando ele chega perto da porta, ele recebeu aquele vento. Ele disse que se contorceu todo. Disse: que frio é esse? Abaixo de zero. Voltou para o quarto de novo. De dia é quente, de noite é frio. Vai entender Deus? Mas se você crê que Deus já colocou uma nuvem para te proteger do sol quente, se você crê que Deus já colocou uma coluna de fogo para te esquentar, crente pentecostal não passa frio, crente pentecostal só anda no fogo. Aleluia! Ele chega até Midian cansado, com fome e com sede. Quando de repente ele observa de longe e vê aquele poço. Ele passa a mão em seus olhos, porque ele achava que era uma miragem, mas não era, era o poço mesmo. E que era o poço? De Jetro. 12 filhas, pastoras de ovelha. Toda vez as filhas de Jetro levavam as ovelhas até aquele poço para dar de beber às ovelhas. Mas tinha um grupo de salteadores, ladrões, que sempre rodeava aquele poço de Jetro. Certo dia eles chegam até ali, impele aquelas moças e dar água para o seu pasto, para o seu rebanho. Quando de repente Moisés observa aquilo e entra, toma a briga de novo, expulsa aqueles rapazes dali. Ele bebe água daquele poço de Jetro, e a partir dali Moisés mudou totalmente a sua vida. Eleita faraó do Egito, mata um dos egípcios, foge para Midian, passa pelo deserto. Qual é o emprego de Moisés agora? O que é que ele achou naquela cidade? O emprego dele, pastor de ovelha. Eu acredito que aquilo Deus estava aperfeiçoando Moisés para ele guiar o povo pelo deserto. Passa alguns anos, ele pastor de ovelha. Certa feita, ele sobe até o monte de Deus. E quando ele chega até o monte de Deus, ele observa uma incrível visão. Ele viu uma sarça, era de dia, ele viu uma sarça que ardia em chama, mas não se consumia. Você sabe o que é uma sarça? Quem sabe o que é uma sarça aqui? Uma sarça, uma galha cheia de espinhos, e quando o sol atinge ela, ela se quebra. O sol atinge ela, toda a energia da sarça, ela pega fogo, se quebra, se consome. Moisés olha e diz: é uma simples visão do deserto. Quando ele olha de novo, viu que a sarça queimava e não se consumia. Ele chega para perto para observar aquela visão, ficou impressionado com aquilo, coisa da natureza. Quando ele chega para perto, ele ouve uma voz: Moisés. Moisés, Deus, ele está te chamando pelo teu nome. Ele te escolheu, tu és escolhido de Deus para fazer a obra dele. Ele te chama pelo teu nome.
ele se assusta com aquilo, e quando ele vai chegando para perto, a voz de Deus fala com ele: antes que te achegue para cá, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Moisés rapidamente tira a sandália dos seus pés. Mas um dia eu li esse texto e falei: Deus, por que tirar a sandália dos pés? Todo mundo sabe, quem que anda descalço sente mais sensibilidade nos pés. Eu sou baiano, às vezes eu deixo a sandália de lado e fico só descalço dentro de casa. Dá uma sensibilidade. É desse jeito. Quando estamos calçados de uma sandália, perdemos a sensibilidade espiritual com Deus. E Deus, no culto não sentimos nada, não sentimos a graça, não sentimos mais a unção de Deus, porque perdeu a sensibilidade. Tira a sandália hoje, tira a sandália. Quem quer ser íntimo de Deus nessa madrugada, me dá um sinal, por gentileza, porque não estou vendo. Moisés, para ouvir a minha voz tem que ser mais sensível. Você acha que Deus fala com qualquer um, é? Meu filho, embora tem muitas pessoas aí que só porque fez um curso teológico, eu sou intelecto, eu não falo mais do mesmo jeito, não penso mais do mesmo jeito. Eu já penso diferente. Em uma das minhas viagens eu encontrei um rapaz que pensava desse jeito. Era pentecostal até o tutano. Se afogou na letra. Aí diz: olha, eu sou intelecto, eu sou neopentecostal. Quem inventou esse negócio? É fogo, é crente pentecostal, não é, meu irmão? Estou em cima do muro. E eu falando com ele, ele disse: olha, não se esqueça que você está falando com um doutor de teologia. Perdeu a sensibilidade. Não é não, Lúcia? Hoje vemos igrejas frias, geladas, sem a graça e sem a unção de Deus. Por que você acha que essa vigília atrai tanta multidão?